2, versículo 25, diz assim: E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede para o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, e a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. Amém? Então, sempre dando glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, Aleluia. hoje é uma data diferente, como a gente vinha falando. É uma data da gente estar passando sempre com uma família, e nós estamos aqui em uma só família também. Esta família, o qual Jesus estava no meio dela um dia, e alguém chegou e disse assim: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus disse, olhando para o plenário, disse: Eis aqui a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. São esses que fazem a vontade do Pai. Esses são minha mãe e meus irmãos. Então Jesus, ele considera a família. A igreja, ela é feita de família. Só que tem uma coisa: essa família é a família que vai morar no céu. Então tem muitas famílias, mas creio que todas vão morar no céu. Mas esta aqui é a família que está preparando para encontrar com o Senhor dos anos. Pois bem, aqui quando nós vemos aqui que Deus revelando para Simeão e Ana que eles não morreriam se não ver o Cristo do Senhor. Eles só iam morrer depois que Jesus aparecesse. Enquanto isso, eles iam viver, que eles podiam ficar despreocupados. Tanto que quando Simeão, ele ora e diz: Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Pois bem, isso foi uma promessa de Deus para Simeão e para Ana. Não Simeão, filho de Jacó, não Ana, mãe de Samuel, não, aqui é um outro Simeão e uma outra Ana. Então, meus queridos irmãos, Deus fez essa promessa para Simeão e para Ana, que era um casal já bem velho, né? Não eram os dois casados, mas era um homem e uma mulher já bem de idade, e todos os dias eles estavam na igreja fazendo as suas orações, e eles teve o privilégio em poder ver, tomados em seus braços, o menino Jesus e apresentar diante de Deus. Pois bem, mas como é que de promessa, Deus fez uma promessa lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, quando os dois pecaram, sai Deus, visita eles e fala com eles por que eles tinham fazido essa tamanha coisa que não era do agrado de Deus. E quando chama a atenção de Eva, e ele diz para Eva que Eva, então ela ia ter sempre um inimigo, que a serpente seria sempre o inimigo de Eva. Mas ele disse: Olha, Eva, mas de ti nascerá um para pisar a cabeça do diabo. E quando Deus disse para Eva que dela nasceria um para pisar a cabeça da serpente, o diabo, o intruso, ele estava também na reunião, porque na reunião Deus chamou Adão, Deus chamou Eva para a reunião, mas o diabo, que era um dos três que fazia parte daquele sinédrio, eles teve que estar presente para assistir Deus falando com eles. E Deus falou para Adão, porque Adão tinha comido do fruto proibido. Adão joga a culpa em Eva, Eva então joga a culpa
a terra será maldita. E disse para Eva: e você dará à luz sentindo dores. E disse também para a serpente: tu comerás pó da terra todos os dias da sua vida. A sua semente será contra a mulher, mas a descendência da mulher será contra a sua descendência. Pois bem, e Deus disse que da semente de Eva ia nascer um para esmagar a cabeça do diabo. Aparece um moço com muita autoridade saindo de um lar idólatra. Este moço chama-se Abraão. Abraão sai do meio de seus parentes e vai para uma terra que eu vou te dar. Abraão não procurou aonde seria a terra. Abraão só aceitou quando Deus disse para ele: sai do meio do teu povo, porque o teu povo é idólatra. Sai do meio deles e eu vou te mostrar outro lugar. Abraão só obedeceu. O diabo dá uma volta em roda de Abraão e disse: será que este moço que vai pisar na minha cabeça? Porque ele pensou assim, porque Abraão era obediente, mas não foi Abraão. Sabe por que não foi Abraão? Porque Abraão ele mentiu, e nem o mentiroso, a Bíblia diz, tem parte no reino de Deus. Quem não tem parte no reino de Deus não tem como pisar a cabeça de Satanás. Então, meus queridos irmãos, mas nasceu um menino muito lindo, muito bonito, qual foi escondido por 3 meses, e depois de 3 meses foi obrigado os pais a pegar aquela criança e soltar dentro de um rio. Mas aquele menino foi abraçado pela filha do faraó, tirou ele de lá, e quando tira este menino dali, esse menino cresce, passa 40 anos no palácio, aprendendo as línguas egípcias e aprendendo tudo que era necessário de uma pessoa aprender. Ele tinha uma inteligência muito grande, mas logo ele foi obrigado a fugir, porque matou o egípcio, e foi para o deserto de Midian. Lá ele passa mais de 40 anos. Depois dos 40 anos, Deus chama ele e disse: olha, vai, desce até o Egito, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou tirar meu povo do Egito através de ti. Moisés então desce para o Egito. O diabo olha para Moisés e disse: eu acho que esse rapaz aqui deve ser ele. E quando o diabo sabia que alguém que levantava cheio do Espírito de Deus, ele procurava uma forma para matar. Não teve como matar Moisés, porque era plano de Deus da vida de Moisés. Mas ele olha para Moisés e disse: será que é este aqui? Mas não foi também Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés se irritou com o povo e deixou de dar glória a Deus lá na rocha, quando ele bateu na rocha para dar água para o povo no deserto. E por isso Moisés não teve a autonomia de pisar na cabeça de Satanás. Mas então um dia Deus chama um profeta e disse: vai até a casa de Jessé, o Belemita, porque de lá eu tenho me provido de um rei. Então agora Jessé vai até a casa, Samuel vai até a casa de Jessé. Chegando lá, ele disse: eu vim aqui ungir dos teus filhos, rei. Quantos filhos você tem? Começou então a passar uma patota toda, e aí Deus rejeitou todos, mas veio um que não estava presente, e ele disse: acabou seus filhos? Não, ainda tem um menor, este é bem maluco, ele fica lá no mato cuidando de ovelha, e depois que leva as ovelhas para tomar água, ele começa a cantar umas músicas lá sem sentido, e ele canta assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em paz desejante, me leva às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele começa a cantar essas coisas, depois ele diz assim: Senhor, prepare-me uma mesa perante meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É este menino que fica lá no mato. Aí ele disse: então chame esse menino lá para nós. Quando o menino entra na casa do pai, então o profeta fica de pé e disse: o Espírito Santo diz para o profeta: está aí o moço que é para ser ungido rei. E ele unge Davi rei. E quando ele unge Davi, agora Davi sai como rei, ungido, mas volta para o campo de novo. O diabo começa a coçar a cabeça e dizer: este